Bom, então aqui, ó, Abimael, no grupo de ferramenta aqui da edição, eu tenho a ferramenta localizar. Então quando eu clico nela, abre do lado esquerdo aqui da sua tela um painel de navegação. Então você vai digitar ali, ó, a palavra que você quer encontrar. Então eu vou procurar aqui a palavra margens. Digitei aqui margens. Ó, perceba que ele procura no meu documento e ele encontra lá, ó, 5 palavras. Ele mostra aqui, ó, 5 resultados, tá? E ele mostra aqui, ó, selecionado cada um deles. Tá acompanhando aí? Tô. Ok? Então, é, essas 5 palavras foram encontradas rapidamente. Eu não fiz isso manualmente. O próprio Word que já utilizou o recurso localizar, identificando elas para nós. Então, o que eu faço agora? Essas palavras que foram localizadas, se eu quiser, por exemplo, trocar essa palavra margem por outra, eu posso. Então, eu quero mudar, por exemplo, margens e substituir por limite, por exemplo. Tá? Estou pegando só um exemplo aqui para a gente poder ter uma ideia. Então, ao invés agora de eu clicar em localizar, eu vou em substituir, clique em substituir, tá? Clicando em substituir, ele vai abrir agora uma janela na frente do seu documento aqui, ó. Localizar e substituir, percebeu? Uhum. Então, margens ele já localizou, certo? Margem aqui já está localizada. Substituir por, aí aqui você vai clicar e vai colocar aqui substituir por limite. Limite. Só preste atenção no detalhe que agora aqui na parte inferior, ó, eu tenho a opção substituir. Se eu clicar em substituir, vai substituir a primeira palavra que ele encontrou. Só que lembre-se, ele encontrou 5 palavras margens. Se eu clicar em substituir, ele vai substituir somente a primeira. Se eu clicar em substituir tudo, todas as 5 que ele encontrou, ele vai substituir para limite. Certo? É. Ok? Ok. E a opção localizar próxima permite fazer a localização, né, da próxima palavra. Se ele encontrou 5, ele vai passar para a próxima e assim por diante. Ok? Ok. Beleza? Então coloquei aqui, ó, substituir, coloquei aqui localizou margem, substituir por limite. Vou clicar aqui em substituir, perceba que a primeira que ele encontrou, tá? Substituída aqui, ó. Ele vai mudar lá para limite, ó. Tá vendo aqui, ó? Uhum. Então ele mudou para limite. Se eu clicar em substituir tudo, todas, ele vai mudar para limite. Perceba que agora todas as outras, ó, foram alteradas para limite. Por quê? Eu fiz essa solicitação de substituir uma palavra por outra. Ok? É. Certo? Então, essas são as ferramentas ali do grupo da formatação, incluindo ali o grupo da fonte, do parágrafo, do estilo e da edição. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação inteira. Fechar aqui. Vou voltar aqui no slide aqui. Já falamos também sobre maiúsculas e minúsculas, né? Certo? Tá. Alguma dúvida até aí, Abimael? Não. Tranquilo? Tá fazendo na prática e tá dando certo? Tô. Então as maiúsculas e minúsculas, né, como a gente viu, servem para converter o nosso texto, né, para formas diferentes, ou seja, deixar o texto a ser digitado tudo em maiúscula ou minúscula. Então nós vimos isso aí na prática, né, como foi feito. Depois nós vimos também na prática o recurso da formatação dos estilos, que já aplica, né, um padrão de conjunto de características de formatação, como letra, fonte,
alinhamento e estilo. E na sequência também a gente trabalhou com recurso aí das ferramentas do grupo edição. Agora nós vamos falar um pouquinho, Abimael, sobre as ferramentas, a ferramenta corretor ortográfico, tá? Um dos grandes recursos do Word que a gente tem à disposição, Abimael, é o corretor ortográfico. Por quê? O corretor ortográfico, ele permite que eu faça a correção do nosso documento porque assim, é normal quando eu digito surgir erros de digitação, surgir erros de concordância verbal. Então assim, a partir do momento que eu digito meu documento, eu posso, depois que eu termino a digitação, vir fazendo a correção dele, tá? Entendeu? Uhum. Então isso nós vamos fazer agora na prática. Como que eu posso fazer? Como que eu consigo fazer a correção do documento? Como é que funciona essa ferramenta? Então o Word já traz esse recurso aí já dentro do próprio programa. Isso facilita muito a nossa vida. Imagina antigamente que era quando a gente não tinha computador, o que as pessoas utilizavam para digitar documentos? Eles verificavam visualmente. Então, mas veja bem, antes, quando não existia computador e eu precisava digitar um documento, o que era utilizado? Qual equipamento era utilizado para digitar? Você lembra ou O não? papel, Hã? papel e a caneta. Não, mas aí isso aí é manual. Qual equipamento antes a gente usava? Pergunta para sua mãe, mãe, qual que é o equipamento que era usado antes para poder digitar um texto, quando não tinha computador? Pergunta para sua mãe, para seu pai aí. Voltei, Oi? voltei. E aí, descobriu? Não, Não? nem minha mãe sabe direito. Não, o pai não sabe, não lembra? Hã? Nem o pai não sabe? Vai estar muito longe agora. Ah, tá. Então assim, ó, antigamente, quando não se existia, tá, Mael, o computador, as pessoas que trabalhavam nas empresas utilizavam a máquina de datilografar, certo? Ok? Depois fala pra mãe aí, ó, mãe, lembra, era a máquina de datilografar, não era? Ela vai lembrar. Minha mãe era Hã? tecnologia, doido. Oi? Ela é muito pobre, daí ela não tinha essa tecnologia. Mas eu não via, pô, mas aí, por exemplo, se você fosse na escola você ia na secretaria, lá não tinha o computador, tinha a máquina da datilografar, né? Por exemplo, nos cartórios não tinha computador, era a máquina da datilografar. Então, assim, talvez a pessoa talvez não tinha em casa, que não era muito comum mesmo, mas ela via, por exemplo, encontrava esse equipamento em outros locais. Então a máquina datilografada, Imael, antigamente, era o instrumento, era o recurso utilizado para se digitar documentos nas empresas. Uhum. Imagine só, eu digitava lá um ofício lá, Prefeitura Municipal de Campo Largo. E esse ofício não pode ter erros. Depois que eu digitei ele, quando eu fui ver no final, encontrei uma série de erros. E aí, o que eu tinha que fazer? Vamos lá de novo. Exatamente. Eu tinha que jogar aquela folha fora e redigitar todo o meu texto novamente. Então isso é o que acontecia frequentemente, né, quando você trabalhava com a máquina da datilografar. Já no Word, Abimael, isso não acontece. Por quê?
O Word tem o recurso eletrônico do corretor ortográfico. O que significa isso? Com o corretor, eu posso digitar o conteúdo e após a digitação desse conteúdo, eu posso vir corrigindo palavra por palavra ali no meu documento, certo? Então isso facilita muito a nossa vida, ok? Ok. Tranquilo? Então eu vou fazer um teste aqui agora, tá? Estou com o Word aqui aberto aqui. Você está vendo aqui o Word. Vou compartilhar ele aqui para você, tá? Estou com um documento aqui no Word. Tá visualizando aí, né? Uhum. Vou dar um Enter aqui só para a gente poder ter um espaço aqui. Eu vou digitar aqui, por exemplo, uma palavra. Deixa eu colocar aqui. Constituição. Constituição. Tá? Tá vendo a palavra aí digitada? Tô. Perceba que a palavra está sublinhada em vermelho, né? Uhum. Tem um risco embaixo dela em vermelho. Vi. Então por que essa palavra está sublinhada em vermelho? Porque assim, eu digitei, eu queria digitar Constituição, só que eu digitei Constituicão. Tem um errinho aí, não tem? Hein, Abimael? Aham. Tem um errinho aí, não tem? Errou. Então eu vou agora corrigir esse erro, tá? Como é que eu faço para corrigir esse erro? É bem simples. Quando uma palavra no Word, agora veja bem o que eu vou falar, tá? Quando uma palavra no Word ela estiver sublinhada em vermelho, tá? Quando uma palavra no Word estiver sublinhada em vermelho, pode ser uma palavra digitada de forma errada. Pode ser. Por que pode ser? Porque o que acontece? O Word, ele tem um dicionário na memória dele. Tudo que eu digito de palavras, ele vai comparando com aquilo que tem em seu dicionário. Se eu digito algo que não está no dicionário do Word, o que ele vai fazer? Vai sublinhar aí embaixo. Vai sublinhar embaixo em vermelho. Então, nesse caso, constituicão, não tem lá no dicionário do Word. Então, o que ele fez? Ele foi lá e sublinhou de vermelho. Porém, pode acontecer, tá, Abimael, casos em que eu digito meu texto normalmente, ou digito a palavra, o parágrafo que eu quero, a palavra está digitada corretamente, porém o Word vai lá e sublinha em vermelho. Por que isso acontece? Porque provavelmente aquela palavra que eu digitei, ela não faz parte do dicionário do Word. Como não faz parte do dicionário, ele olhou, não encontrou, ele vai lá e sublinha em verde, certo? Uhum. Então isso é muito comum acontecer. É importante que a gente esteja sempre atento para evitar que a gente cometa equívocos, erros, né? Então, eu tenho lá a palavra sublinhada em vermelho, vou ter a certeza, vou olhar com calma, vou ver se realmente ela está errada. Se realmente ela estiver errada, eu vou fazer a correção. Então, por exemplo, aqui, ó, constitui cão. Para mim corrigir, eu venho com o mouse sobre a palavra sublinhada em vermelho, clico com o botão direito, vai aparecer uma caixinha aqui, ó. Nessa caixinha ele vai trazer as opções que eu tenho para corrigir aquela palavra. Então, no caso aqui, ó, constitui cão, ele trouxe constituição. Opa, é essa aqui que eu quero, ó. É com C cedilha e tem o tiozinho sobre o A, ok? Uhum. Então eu clico aqui em Constituição, perceba que ele já vai corrigir a palavra lá no meu documento. Certo? Tranquilo até aí? Sem nenhum problema? Até Ó, fiz, até eu. ah, legal, legal. Isso aí. Olha só no meu texto aí, Abimael, depois se quiser testar também você pode. No texto que está acima ali, não tem duas palavras sublinhadas em vermelho? Uhum. Qual é a primeira? Tem um traço embaixo.
Então, mas qual que é a palavra? Abra. Hã? Não, não. A que está sublinhada em vermelho é Microsoft e depois a outra Word, né? Aham. Certo? Então ele Certo. sublinhou. Ó, o Word sublinhou Microsoft e o Word também sublinhou a palavra Word. Uhum. Por que ele sublinhou? Tá errado essas palavras? Não. Não, elas estão digitadas corretamente. Só que acontece, eu estou usando o Word versão português. Essas duas palavras que eu tenho aí são portuguesas? São do Não. português? Não. Microsoft é a marca de uma empresa americana. O Word também é o nome de um programa de origem também americana. Então o nome vem, né, do inglês. Por isso que ele não encontrou no dicionário do Word essas duas palavras e ele foi lá e sublinhou em vermelho. Tá errado isso aí? Não. Não. Então o que eu faço? Venho com o mouse sobre ela, botão direito. Tá. Eu posso aqui ignorar, ou eu posso mudar aqui para o Microsoft, que é a mesma palavra, só que como é nome próprio, nome de uma empresa, colocar em maiúsculo. Tá? Certo? Entendeu? Entendi. O Word é a mesma coisa. Ó. Cliquei com o botão direito. Posso deixar o Word maiúsculo também. Certo? Então, nesse caso, eu utilizei o corretor ortográfico e agora me deparei com aquela situação. As palavras estavam digitadas corretamente, porém o Word selecionou elas em vermelho, como se elas estivessem digitadas de forma errada. Então, nesse caso, elas não estavam erradas, elas só precisavam ser passadas para, nesse caso aqui, a primeira letra maiúscula, porque é nome próprio, né? Microsoft, o Word também é nome próprio. Então, certo? Passei para maiúsculo. Poderia ser que, deixa eu pegar aqui uma palavra que, deixa eu ver se ele vai, ó, Josemilson, tá? Esse nome bonito aí, sabe de quem que é, não? Eu? É o meu, esse meu. Perceba, ó, o nome está correto, só que o Word fez o quê? Sublinhou em vermelho. Tem erro aí, Amael? Não. Não. Então aqui tem duas formas de resolver isso aqui. Botão direito. Ele está trazendo uma sugestão lá. É Odemilson, mas não é. Meu nome não é Odemilson. É Josemilson mesmo. Então, como ele não encontrou Josemilson no dicionário, ele foi lá e sublinhou em vermelho. Então, como que eu resolvo isso aí? Tem duas formas. Ou ignoro, ignorar o erro. Ele vai ignorar agora, porém, depois se eu abrir o Word de novo, digitar Josemilson novamente, ele vai sublinhar em vermelho, porque eu só ignorei momentaneamente. Ou eu posso fazer o seguinte, tá, Abimael? Se é uma palavra que eu uso com bastante frequência, né, por exemplo, Josemilson é meu nome, é algo que eu vou usar frequentemente no computador. Então eu posso solicitar aqui, ó, para adicionar ao dicionário. Entendeu? Porque eu pedindo para o Word adicionar essa palavra ao dicionário, o que ele vai fazer? Ele vai anexar essa palavra no dicionário. Amanhã, daqui a pouquinho, se eu abrir o Word de novo, digitar esse nome, ele já não vai mais sublinhar em vermelho. Por quê? Ele foi feita a correção, foi feita faz parte agora do dicionário do Word. Entendeu? Uhum. Então, quando eu tenho palavras que eu uso com frequência, eu posso adicioná-la ao dicionário do Word para evitar que ele fique sublinhando toda vez que eu venha a utilizá-lo. Certo? Certo. Então, beleza. Vou sair daqui, vou voltar para a nossa apresentação em tela inteira. Depois que nós falamos sobre o sublinhado, o corretor ortográfico em vermelho, tá? Eu também posso ter trechos do meu documento sublinhado em verde, tá? Então eu tenho erros que podem ser erros de palavra digitada de forma incorreta
como eu posso ter erros também de concordância verbal, gramatical. E eles virão sublinhado em verde. Quando eu repito também, por exemplo, a mesma pontuação várias vezes, quando eu dou espaço a mais também no meu texto, certo? Ok? Ok. Então vamos ver aqui a prática aqui do sublinhado em verde. Vou tirar aqui da tela inteira. Voltar aqui no Word. Ó, aqui eu voltei no Word, tá? Acompanhando aí? Aí eu vou digitar aqui, ó. E você pode digitar aí no Word também o seguinte, ó. Ontem foi dia dos namorados, né? Foi ou não foi? Foi. Aí você vê as meninas na rua, você fala assim, nossa, as meninas é bonita. Tá certo isso? Não. Ó, as meninas é bonita. Vou dar Enter. Olha lá, sublinhou, não sublinhou? Aham. Só que ele não sublinhou só uma palavra. Ele sublinhou um texto da minha frase, que é o texto onde está o erro da concordância, né? Eu iniciei uma frase no plural, porém eu estou finalizando ela no singular. Não está concordando ali. Então, ou é a menina é bonita, certo? Ou as meninas são bonitas, certo? Certo. Então, como é que eu faço para poder resolver isso? Eu vou fazer a correção aqui, ó, indo com o mouse sobre o trecho que está sublinhado, botão direito. Vou ter as duas opções: a menina é ou as meninas são, certo? Então, no caso, então, as meninas são. As meninas são, agora apareceu lá bonita no singular, eu vou ter que mudar para plural. Então, as meninas são bonitas, certo? Certo. Ok? O erro da concordância verbal, ele sempre vai vir sublinhado em verde. Quando também eu dou vários espaços aqui, ó, ele também normalmente ele. O que você vai fazer aqui agora? Aqui não aconteceu, mas ó, normalmente quando eu faço aqui, ó, eu coloquei aqui Campo Largo, 13 de junho. Depois de junho, que viria de 2020, eu teria que colocar um único espaço, tá? Mas eu coloquei vários. Então, quando eu coloco vários espaços aqui, normalmente ele também sublinha em verde. Nesse momento aqui, no meu teste, não fez isso. Mas se você der mais de um espaço entre uma palavra e outra, provavelmente o seu Word vai selecionar em verde aquele espaço, significando ali que você excedeu, né? Você foi excessivo no espaço entre a palavra e outra. O mesmo acontece quando eu repito também a mesma pontuação várias vezes. Exemplo. Ó. Tá vendo lá? Ó? Coloquei lá Cajati e vários pontos finais. Então aqui está mostrando, ó, que é Cajati só com um ponto final. Certo? Observou aí? Chegou. Então, o corretor ortográfico, você viu que ele realmente é muito útil. Eu não preciso me preocupar agora, nesse momento que eu estou digitando, em corrigir as palavras.
Se é um texto extenso, eu posso digitar ele normalmente. Com certeza vão ter ali palavras que vão precisar ser corrigidas, mas eu posso fazer isso depois, porque o Word me permite isso. Tá? Eu não vou perder nada que eu já tenha digitado. Eu não vou perder nenhuma palavra para ter que redigitar novamente. Só ir corrigindo naturalmente as palavras dentro do documento após eu ter terminado a digitação. Certo? Ok? Beleza? Alguma dúvida aí? Não. Vou voltar aqui para a nossa apresentação tela inteira. E aí, depois de ter iniciado a nossa apresentação tela inteira, falamos sobre o corretor ortográfico, quase não saiu, hein? O corretor ortográfico, uma das grandes vantagens do Word é o corretor gramatical, ortográfico e gramatical. Tá? Trechos que aparecem em documentos, sublinhados em vermelho, pode ser erro de digitação, e em verde pode ser erros de concordância. Tá? Então agora é hora da nossa atividade. Tá? Exercício da apostila. Ok? Beleza. Deixa eu ver aqui qual que é os exercícios que nós temos para a apostila. Nossa apostila de hoje. Aula 18, né? É. Vamos ver o que a gente tem aqui da aula 18. Bom, na apostila aí, ó, tem bastante atividade, tá, Rafael? Tem que fazer agora ou depois? Não, você vai fazer agora, tá? Tem ainda aí 45 minutos ainda de aula. Agora você vai fazer as atividades, tá? Tem atividades aí que é para você responder na apostila, por exemplo, a 3. Qual a diferença quando aparece uma palavra sublinhada em vermelho e outra em verde? Tudo que for para responder na apostila, responda a lápis, porque depois você vai me mostrar e o que precisar ser corrigido, aí fica fácil para você apagar e corrigir, caso seja necessário, entendeu? Quando é no computador, professor? Por exemplo, é um. Hã? Quando é no computador, se fazer manualmente no computador. Você vai fazer no Quando é- computador. Você vai fazer no computador. Certo? Então, por exemplo, lá, a primeira, abra um arquivo do Word e com o texto treine deixar o título em negrito, fonte e tamanhos diferentes. Use também o alinhamento para o resto do texto. Escolha uma palavra para ser sublinhada. Então, vai pegar aquele texto que já estava digitado aí que você estava usando e vai fazer isso aqui na prática. Tá? A 2. Agora escolha um estilo de formatação para todo o texto. E alguma palavra para ser alterada de cor. Certo? Beleza. A 4, você vai responder também lá, ó, na apostila. A 5, abra o Word e digite o texto a seguir. Você vai digitar o texto, depois lá, aqui, ó, A, B e C são as atividades que você vai ter que fazer nesse texto. Beleza? Beleza. Aí, conforme você for fazendo, Mael, você vai tirando foto e vai me mandando para mim poder estar te dando um feedback, tá bom? Beleza.
Então assim, eu vou deixar aqui logado aqui, tá? Mas agora eu vou estar aqui, qualquer coisa você pode me chamar. Só que agora essa atividade você vai fazer no seu computador, beleza? Qualquer dúvida você vai me chamar, ok? Eu só Eu vou mando a te... foto pra você. Isso, você manda pelo WhatsApp lá, tá? Beleza? Beleza. Eu vou tirar o áudio aqui e a câmera, tá? Qualquer coisa você pode me chamar. Boa atividade aí, tá? Abimael, vou fazer o seguinte, ó, como eu estou gravando, para não ficar esse espaço da gravação, eu vou encerrar aqui, tá? A gravação, certo? Uhum. Mas você está fazendo atividade, se surgir alguma dúvida, me chama no WhatsApp, que aí eu entro pelo não, eu já faço o seguinte, eu vou encerrar aqui a gravação, mando um link de novo, aí se precisar falar comigo, você entra no Zoom novamente, tá bom? Uhum. Vou fazer nesse tempo. Isso, beleza. Bom, pessoal, então a gente está finalizando aqui a nossa gravação da aula ao vivo do Informática Básica, segunda aula do Word. Agora os alunos estão nas atividades, né? Atividades práticas. E aí, conforme eles vão terminando, eles vão mandando para mim fazer a correção, tá? Então, eu vou continuar logado, porém eu vou finalizar a gravação, porque agora fica um tempo praticamente aí sem conversa, sem diálogo, porque eles estão fazendo atividade prática, ok? Beleza? Então, um bom final de semana para vocês e até a próxima aula. As dúvidas é só me chamar que eu vou estar respondendo e as atividades prontas também eu vou estar corrigindo. Um grande abraço e fiquem com Deus.